Olá, irmãos e irmãs. Hoje é o nosso último domingo gravado. Pela graça de Deus, dia 25 a gente vai voltar, os teatros já reabriram e agora a gente vai poder ver um ao outro, respeitando todos os nossos protocolos, os protocolos de segurança da nossa igreja, os protocolos do teatro, os protocolos do governo. Mas eu estou muito animado e já chega de falar mais um domingo na presença do Senhor para a câmera. Agora eu quero ver vocês, eu estou muito animado para que isso possa ocorrer. Eu queria convidar vocês a refletir um pouquinho. Eu não sei como é que foi a semana sua. Eu não sei como é que passou a sua semana, não sei se foi legal, não sei se não foi. Parte das pessoas sabem que a minha semana foi mais um dia atribulado, internado e tudo mais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo com tudo isso, ainda assim é possível olhar para Deus e dizer muito obrigado. Nesse momento de ação de graças, independente de como esteja a sua vida, eu gostaria que você dissesse junto comigo: Deus, muito obrigado. Primeiro, pela salvação imerecida que ganhamos na cruz do Calvário. Segundo, pelo cuidado conosco, a forma como Ele mostra o seu zelo de forma fiel. Terceiro, pelo amor dele que é incessante. Você pode dizer nessa manhã muito obrigado? Para inspirar você à gratidão, eu gostaria de ler com vocês um texto bem curto, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, do verso 11 até o verso 13, que diz o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o teu reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. O Senhor é aquele que dá força ao seu povo, dá força a todos. Se você chegou até aqui, até agora, é porque o Senhor te deu forças, mesmo quando você se sentiu cansado. Então você pode dizer: Deus, Pai, muito obrigado. Se junte comigo nessa oração de gratidão. Senhor Deus, Pai, muito obrigado mesmo, porque nos momentos mais fracos das nossas vidas, nos momentos que a gente achava que não daria certo, nos momentos que a gente até desanimou, o Senhor nos susteve, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos manteve lutando e faz a gente lutar até hoje. Eu quero te agradecer por isso, Senhor, pela força que o Senhor renova a cada manhã, por uma noite mal dormida e saber que no outro dia a paz sempre vem, que quando as trevas tentam visitar o nosso coração, logo ela é expulsa pelo poder da tua glória. Senhor, obrigado, Senhor, porque na cruz o Senhor nos salvou. Obrigado por tua fidelidade e cuidado conosco, mesmo quando a gente não entende certas coisas. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, que é incessante, que independe de nossas ações, porque está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e é no nome dele que nós dizemos: muito obrigado mesmo. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo,
desfruto as bênçãos à luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Extasiado, então me sente anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Então canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E agora você canta com a gente, canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A palavra do Senhor diz no Salmos 86, no verso 5, o seguinte: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Durante a semana de internação, todos ou a maioria sabe disso, no dia que eu fiquei sabendo que eu seria internado de novo, eu lembro de ter falado para Deus: de novo, Deus? Sério? Que joia. Obrigado. Foi uma ação meio irônica de dentro de mim.
Porque só eu sei e quem sofre sabe o quanto é doloroso o caminho, quanto é doloroso o caminho, até quase um pleonasmo aqui, o doloroso caminho da dor. E aí, naquela noite, não foi uma noite bem dormida, mas na quinta-feira, fui internado na quarta, na quinta-feira, a presença do Senhor invadiu aquele quarto, com algumas luzes do sol, não foi nada muito místico, não foi um som que veio dos céus, mas simplesmente abri a Bíblia e vi que o Senhor é rico em graça e rico em bondade. E entender que às vezes aquelas coisas não tão boas, o Senhor converte em coisas boas para Ele, traz uma paz tão grande no nosso coração e faz a gente se arrepender. Se arrepender por perguntar de novo, se arrepender por perguntar, eu não aguento mais, se arrepender por ser irônico. Esse é o meu pecado a ser arrependido. E o pecado que eu pedi perdão naquela quarta-feira ou na quinta-feira de manhã. Nesse momento de contrição, o que você diria a Deus? Independente de como você esteja vivendo, a única coisa que eu quero que você diga é: Senhor, me perdoe. Olhe para dentro de si e você vai ver algum tipo de pecado lá. Pecado como o meu. Aí deve existir alguns e é por isso que você vai, antes de ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, você vai pedir perdão por ele. Feche seus olhos, se assim você puder. Eu quero orar com você. Pai, Tu és um Pai rico em graça para com todos os que Te invocam. E nós agora que nós Te invocamos por saber que o Senhor é o dispensador da graça, por saber que o Senhor tem graça e graça sobre graça. Que o Senhor vem como o sol da manhã nasce, trazendo renovo a nós. Na noite, às vezes mal dormida, dos porquês não respondidos, das questões em abertas, mas ainda assim, àqueles que Te invocam, o Senhor traz paz. Por isso nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelo nosso ceticismo, por nossas dúvidas, e nós queremos Te dizer, de alguma forma, perdão, Senhor, perdão por isso. E mais do que isso, nós queremos sentir o Teu perdão, não apenas pedi-lo, mas também sentir o poder dele correndo sobre nossas veias. É no nome de Jesus que eu oro junto com os meus irmãos e digo amém. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja
seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana em Perdizes. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Alegria poder participar desse culto, partilhar mais uma vez um trecho das Escrituras que eu espero abençoar o coração de vocês. É sempre muito bom ouvir sobre a comunidade de vocês, acompanhar à distância o que Deus tem feito nesse lugar e a partir desse lugar. E eu quero desde já, de antemão, agradecer pelo convite e expressar o meu desejo de que essa igreja continue a ser uma igreja cheia da graça e da vida do Cristo nosso Senhor. Bem, quero ler com vocês neste dia um trecho das Escrituras que se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro das Escrituras Sagradas, no capítulo 32, a partir do verso 22. Um pedaço muito interessante de uma das histórias mais fascinantes, segundo eu entendo, que a gente encontra no Gênesis, que é a história de Jacó. Gênesis 32, a partir do verso 22. Naquela noite, diz o texto, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. É um texto muito interessante de uma história, como eu disse ainda há pouco, fascinante, sensacional. Eu tenho uma paixão pelo livro de Gênesis, a capacidade que esse livro tem de reunir histórias que funcionam como símbolo, como arquétipo da vida, das nossas experiências humanas. Das personagens do Gênesis, Jacó figura entre as minhas favoritas. Pois é, a história desse homem que tem uma vida marcada por episódios fortes, episódios difíceis, episódios impensáveis para alguém que é tratado pela tradição como um dos pais da nossa fé. A gente está falando de um patriarca e ainda assim a gente está falando de um homem com uma história marcada por muita contradição, por muito erro, por muito vacilo.
A começar pelo registro do seu nascimento. Quero fazer aqui um passeio por alguns eventos da história de Jacó. Jacó é esse homem que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Você lembra disso? O texto pode parecer engraçado para a gente, pode parecer uma espécie de descrição curiosa e engraçadinha do nascimento de gêmeos, mas para o leitor do Gênesis, a narrativa do nascimento de Jacó é um registro assim, profundamente assustador, porque Jacó é o homem que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Pois é, acontece que no Gênesis, enquanto literatura, no texto, a ideia de alguém agarrado ao calcanhar de outro já apareceu antes da história do patriarca. Para ser específico, no capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente tem a narrativa do tribunal que foi formado no jardim quando da rebelião do primeiro casal. Se você conhece o texto, se lembra do texto, num determinado momento, o Eterno, dando a sua sentença ao homem, à mulher e à serpente, diz à serpente o seguinte: o descendente da mulher esmagará a cabeça do seu descendente, serpente. E o seu descendente, serpente, ferirá o descendente da mulher pelo calcanhar, no calcanhar. A ideia então de alguém agarrando o outro pelo calcanhar, ela é demoníaca, maligna, ela carrega a feiura dessa experiência que foi vaticinada no tribunal do jardim quando da queda do primeiro casal. Sim, a ideia de apanhar alguém pelo calcanhar carrega na literatura do Gênesis a força da malignidade daquele que vem por trás, que vem pelo ponto cego, que vem pelo lugar da vulnerabilidade. Jacó, quando nasce exatamente assim, agarrando o irmão pelo calcanhar. E se você conhece a história do patriarca, você vai saber que essa descrição do nascimento, na verdade, foi um prenúncio do que muitas vezes aconteceria no curso da sua vida. Verdade ou mentira? Você olha para os textos de Gênesis que falam sobre a história de Jacó e você se depara com não poucas passagens que reiteram o fato de que esse homem se valia sempre da fragilidade alheia para se beneficiar. A começar, por exemplo, pelo dia em que ele negociou com seu irmão, quando ele estava faminto, voltando do trabalho. Esaú, cheio de fome, volta para casa, sente cheiro de um prato de lentilha, pede um pouco daquela comida com que possa se alimentar e ouve do seu irmão a barganha mais suja que poderia ser oferecida naquele momento. Ele diz: eu tenho esse prato para você desde que você abra mão em meu favor da bênção da primogenitura, o direito de primogenitura, o direito de ser abençoado com uma bênção que é dada apenas ao filho mais velho. Se você abrir mão desse direito em meu favor, eu dou a você esse prato de lentilha. Jacó é um homem que negocia com o faminto, que se vale da fragilidade do seu irmão para conseguir aquilo que ele julga ser o que ele deseja. Mais à frente, um outro episódio mostra esse ímpeto de Jacó de agarrar pelo calcanhar, numa cena ainda mais complexa, mais difícil, mais inacreditável, já na velhice do seu pai, na iminência da morte do seu pai. Jacó recebe da sua mãe uma proposta indecorosa. Ele ouve da sua mãe sobre a possibilidade de se passar pelo seu irmão para ser abençoado no lugar do seu irmão. Sua mãe se vale do fato de que o outro filho, que era preferido do pai, e Jacó era o preferido da mãe, ela se vale do fato de que o outro filho estava fora, no campo, e ela faz com que Jacó abrace e leve adiante o projeto de se passar pelo seu irmão, mentir para o seu pai, se cobrir com pelos de animais, já que o braço do seu irmão era mais peludo do que o seu, se aproximar dizendo ser quem ele não era, pretendendo ser Esaú, quando na verdade ele era Jacó, e
e se valer dessa farsa e dessa mentira para receber uma bênção que não era sua por direito. E essa história vai adiante, isso acontece, e Jacó mais uma vez usurpa aquilo que é do seu irmão. Ele apanha o seu irmão pelo calcanhar, ele apanha o seu pai pelo calcanhar, um homem idoso que já tinha sua visão comprometida e que não conseguia discernir se de fato aquele era quem ele dizia ser. Bem, a história é longa e você conhece a história. Fato é que depois desse episódio e de um choro amargo de um pai que abençoou o filho errado e de um ódio no coração do irmão que se viu mais uma vez passado para trás dentro da sua própria casa, Jacó, o usurpador, o que agarra o outro pelo calcanhar, tem que fugir para a sua própria sobrevivência. Ele vai para uma terra um pouco distante, ele vai para a casa do seu tio, ele se apaixona por uma mulher, uma prima. Os casamentos eram arranjados dentro do contexto da família, dentro do contexto da tribo, do clã. E ele se apaixona, e você também conhece essa história. Ele se apaixona e ele recebe uma promessa do seu futuro sogro de que por 7 anos de trabalho ele teria a mão da mulher por quem tinha se apaixonado. E o texto é interessante porque o texto mostra que depois de trabalhar 7 anos e de então se casar com supostamente a mulher por quem ele tinha se apaixonado, no dia seguinte das bodas, Jacó se depara com o fato de que ele tinha dormido com a irmã errada. Ele foi apanhado pelo calcanhar. Jacó também tem um calcanhar. Todos temos o calcanhar. Todos temos esse lugar de fragilidade. Essa é a frustração, me perdoem aqui a expressão, dos malandros. Descobrirem em algum momento da vida que eles não são os únicos e que eles também têm pontos de fragilidade, que eles também são apanhados nos seus pontos cegos, que também há vulnerabilidade na vida daquele ou daquela que se acha esperto demais, valente demais, sabedor de tudo, forte demais. Jacó trabalha 7 anos e se casa com a mulher que não era a mulher por quem ele se apaixonou. Ele tem de se casar tem de trabalhar, mais 7 anos para então ter a mão da mulher por quem tinha se apaixonado. Depois de um tempo, num desentendimento entre ele e o seu sogro, Jacó segue jornada e a gente se depara exatamente com o que acontece aqui no capítulo 32, no texto que eu li. A gente se depara com o fato de que, numa determinada noite, passando o Jaboque, Jacó trava uma luta com um homem misterioso. Ele começa a brigar, lutar com um homem. E ele reconhece nesse homem essa figura de um emissário dos céus. Ele sabe que ele luta não com um homem qualquer. O texto dá a entender isso pelo pedido que ele faz para que seja abençoado. Mas uma noite inteira ele passa lutando, se cansando. E ele é ferido na coxa. Mais uma vez aqui a lembrança, Jacó também tem o calcanhar. No primeiro episódio, o calcanhar de Jacó foi a sua incapacidade de ver que ele tinha passado a noite com a filha errada e tinha entrado numa proposta enganadora de um pai que disse: não sei por que você se espanta, onde aqui nessa terra alguém dá a filha mais moça antes de dar a filha mais velha? Jacó foi apanhado pelo calcanhar. A paixão que ele tinha por aquela mulher o cegou e ele não fez ver um fato que era óbvio, que era a filha mais nova não se casa antes da filha mais velha. Aqui mais uma vez ele é apanhado por um outro calcanhar. A coxa, ele é ferido nesse lugar de vulnerabilidade numa briga física. O dia está amanhecendo e esse homem misterioso, essa figura angelical, esse mensageiro, esse emissário dos céus, faz um pedido a Jacó, diz assim: deixe-me ir, chega. E Jacó, ousado que era, diz assim: você não irá enquanto você não me abençoar. E em resposta a esse desafio de Jacó, o anjo / homem com quem ele luta
diz assim: qual é o seu nome? E Jacó responde a pergunta dizendo: Jacó. E aí o que o texto diz é que esse homem diz o seguinte para Jacó, abre aspas: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Que experiência profundamente linda que acontece aqui. Profundamente linda. Jacó é rebatizado e ele recebe uma nova identidade por conta de um fato inédito na trajetória de um homem usurpador como Jacó. Ele é batizado com um novo nome porque, ao brigar com Deus, esse homem, talvez pela primeira vez, abdique dessa tentação maligna de ser Esaú, uma tentativa que se arrastou por boa parte da sua vida, tentando roubar a bênção do seu irmão, direito do seu irmão, lugar do seu irmão. E ele admite ser Jacó. Tem muito mais a ver com o reconhecimento de uma identidade do que com o pronunciamento de uma palavra. Eu não sei se você consegue perceber isso. Quando ele diz eu sou Jacó, o que ele está dizendo é eu sou esse usurpador. Quando Deus pergunta para ele quem é você, ele não responde dizendo eu sou Esaú, que era o que ele sempre quis ser. Ele não responde dizendo eu sou qualquer coisa que eu não seja. Ele responde dizendo eu sou Jacó, eu sou essa fraude, eu sou esse impostor, eu sou esse sujeito que passou uma vida tentando agarrar as pessoas pelo calcanhar. Eu sou esse poço de contradição. Quando ele admite ser quem é, quando ele abre mão do desejo angustiante, vazio e sem futuro de ser alguém diferente de si, quando ele reconhece o seu lugar, o lugar da sua inconsistência existencial, o lugar da sua fragilidade, o lugar da sua fraqueza, o lugar da sua pequenez, quando ele diz eu sou Jacó, ele é rebatizado e ele passa a se chamar Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. E eu queria fazer uma pausa aqui. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que, como aquele homem, nós muitas vezes negamos o fato de que somos Jacó. Sim, eu disse a você, gosto do livro de Gênesis, porque Gênesis reúne personagens que figuram como arquétipos da experiência humana. Eu gosto de olhar para a história desse homem, não apenas porque eu vejo na história desse homem a história de alguém que viveu lá atrás, eu vejo a minha história em alguma medida. Sempre que eu me percebo, por exemplo, tentando ser alguém que não eu mesmo, sempre que eu me percebo trilhando a jornada da vida, que é uma jornada tão rara, tão cara e tão preciosa, pretendendo carregar máscaras que me distanciam de quem de fato eu sou. E eu fico me lembrando de como a caminhada da fé, de como a caminhada do Evangelho, de como o convite de Jesus é para que nós sejamos quem nós somos. Não para que não tentemos ser melhores, mas para que nós nos esforcemos para sermos não o que outros podem ser, mas a melhor versão que nós somos capazes de ser, potencializada por aquilo que o Evangelho faz na nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, de Jesus dizendo no que Mateus registra no início do seu Evangelho, conversando com homens e mulheres e dizendo: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quando vocês conversarem com Deus, não sejam como os que vestem máscaras. Os hipócritas eram os atores dos teatros gregos e romanos que vestiam máscaras numa lembrança ao auditório de que aquilo que acontecia era uma representação, não era quem eles eram de fato. Esses eram os hipócritas, os que representavam. Quando Jesus fala sobre oração, ele diz: não orem como os hipócritas, não representem. O Pai de vocês, que vê vocês na intimidade do quarto, no que há de mais privado da casa, o Pai de vocês, conhece as necessidades de vocês, recompensa vocês. Uma outra forma de dizer: sejam diante de Deus quem vocês são, admitam quem vocês são, qual é a identidade de vocês.
O Evangelho de Jesus chama a gente para esse lugar do reconhecimento desse paradoxo da existência que é: nós somos fortalecidos na vida quando nós admitimos a nossa fraqueza. Qual é o teu nome? Pergunta o anjo. Ao que esse homem responde: eu sou Jacó. E porque ele é Jacó, ele vira Israel. Porque prevalece diante de Deus aqueles e aquelas que admitem a sua condição de miséria, de pecaminosidade, de fragilidade, de não perfeição. Prevalecem diante de Deus pela graça e pelo favor do Eterno aqueles que param diante de uma cena tão misteriosa e epifânica quanto essa e se rendem ao anjo com quem lutam, essa tipificação do próprio Cristo, se rendem àquele que verdadeiramente é o perfeito e dizem: eu sou esse homem, eu sou Daniel, e sou Daniel não no recorte perfeito que eu faço pretender ser quando edito as minhas imagens e os meus textos nessas plataformas plastificadas das redes sociais da vida. Eu sou Daniel, esse sujeito que a minha mulher conhece mais do que as minhas ovelhas, que os meus filhos conhecem mais do que os meus amigos. Eu sou Daniel, esse camarada que carrega virtudes e fracassos, soluções e problemas. Eu sou uma espécie de Jacó. Todos somos Jacó, o homem que vira Israel e que está começando a entender esse mistério do que é caminhar com Deus, mas ainda tem um paradigma antigo dentro de si, porque depois de dizer o nome, ele então pergunta ao anjo: diga-me o teu nome, diga-me o teu nome. E o anjo, que tipifica esse Deus que não pode ser controlado, porque o desejo de saber o nome é em alguma medida o desejo de controlar. Eu tenho controle maior sobre as experiências com aqueles e com aquelas cujo nome eu sei. Se eu chamo você de ei ou fulano, talvez eu não capture a sua atenção, mas se eu chamo você pelo seu nome, se eu digo Robson, se eu digo Fábio, se eu chamo você pelo nome que você tem, eu capturo a sua atenção, eu tenho um poder sobre você naquele momento, ainda que por instantes. Sim, saber o nome em alguma medida é uma forma de exercer controle sobre a experiência. E esse homem que foi honesto ao dizer eu sou Jacó, ele quer saber qual é o nome daquele com quem ele luta, essa tipificação de Deus em figura humana. E ele não ouve nada, porque Deus é aquele cujo nome é impronunciável, certo? Deus é aquele cujo nome não é apresentado. Os nomes que aparecem na Bíblia do Eterno são recortes a partir das leituras que aqueles que caminhavam com Deus faziam. Então, se ele era o que curava, o nome dele era o Deus que cura. Se ele era o que salvava, o nome dele era o Deus que salva. Se ele era o que exercia justiça, o nome dele era o Deus da justiça. Mas os nomes eram recortes das experiências. Sempre que no Antigo Testamento alguém pergunta o nome no desejo de saber a essência, Jacó faz isso, Moisés faz isso, quando é reconduzido para o Egito para libertar o povo. As respostas ou são um silêncio, como é o caso do texto aqui, o anjo não diz nada, simplesmente o abençoa, ou são o que Moisés ouviu quando perguntou: quem eu digo que me enviou? Diga que eu serei o que serei, o enviou. Eu serei o que serei. Você não me captura a priori, você não consegue me controlar, você não sabe quem eu sou. Eu sou aquele que deixa rastros no caminho e que pode ser percebido pelos rastros da sua passagem. É isso. Deus é esse mistério que toma forma na pessoa de Jesus, mas que não se deixa capturar pelas nossas percepções, não de maneira plena e completa. Deus não nos diz o seu nome como uma lembrança de que nós não temos controle sobre ele, mas nós admitimos a ele o nosso nome como reconhecimento da nossa total incapacidade de tocarmos a vida pretendendo ser qualquer coisa diferente do que somos. E o que somos? Somos Jacó. Somos usurpadores da nossa própria história, de histórias outras tantas. Mas há esperança para Jacó.
Porque o Evangelho é a boa notícia de que todo mundo que admite ser Jacó pode passar por uma experiência de rebatismo, sim, de recomeço, reinauguração de um novo capítulo da mesma jornada, agora com outro olhar, com outro paradigma. Todo mundo que admite ser Jacó pode passar a ser chamado de Israel, o homem que prevalece numa luta com Deus, a mulher que prevalece numa luta com Deus. Agora, sabe o que eu acho bacana? Quando a gente olha para os salmos, que são as orações e as canções do povo hebreu, a gente vê muitas referências ao Deus de Jacó. E a gente não vê referência ao Deus de Israel. Não como uma menção à história daquele homem. Sempre que aparece Deus de Israel nas orações e nas canções, a menção é ao povo e não a personagem. Deus de Jacó. E eu me pergunto, se esse homem teve a graça de ser rebatizado e receber agora um novo nome muito mais poderoso do seu significado, Israel, aquele que luta contra Deus e prevalece, e não mais Jacó, o usurpador, o que apanha pelo calcanhar, por que é que nos salmos o Deus das Escrituras é chamado de Deus de Jacó? Porque, amigos e amigas, como nós somos muito mais Jacó do que Israel nas nossas experiências de vida, nós precisamos nos lembrar do fato de que mesmo nos momentos mais vacilantes, mais frustrantes e mais difíceis, nós temos em Deus aquele a quem nós podemos chamar de nosso. Deus de Jacó, o Deus do ambíguo, o Deus de gente que desfruta dessa condição paradoxal que eu e você desfrutamos, de encontrarmos força no reconhecimento de que a nossa fraqueza só será superada quando nós nos rendermos aos braços daquele que ele sim viveu uma vida perfeita, representando a humanidade diante do Pai e possibilitando a nós mais do que um rebatismo no sentido de nos dar um novo nome, representando e possibilitando a nós o começo de uma nova caminhada a partir de um outro paradigma. Gênesis 32, a lembrança de que o Jaboque é o lugar onde eu estou e o lugar onde você está. Gênesis 32, a lembrança de que para qualquer pessoa, com qualquer história, existe a possibilidade de uma ferida na coxa. Uma ferida na coxa nos fazer perceber que não adianta brigar com o eterno, pretendendo ser qualquer coisa diferente do que verdadeiramente somos. Gênesis 32, um convite para que diante de Deus e diante da vida, todos nós admitamos ser quem somos, para que aí um recomeço seja possível. Nós somos Jacó, e que o reconhecimento dessa condição frágil e às vezes vergonhosa nos dê a graça de, pelo poder do Evangelho de Jesus, sermos rebatizados como Israel, essa gente que prevalece não pela sua própria força, mas justamente por admitir a sua fraqueza, prevalece e prevalece para escrever uma nova história. Que Deus, o Deus de Jacó, o Deus do ambíguo e do frágil, nos dê a graça de vivermos prevalecendo, não porque encontramos em nós mesmos uma força que nos levará adiante, mas porque mergulhamos no mistério de nos percebermos fortes quando, no meio da nossa fraqueza, nos rendemos aos braços do Cristo que nos acolheu e nos sustenta com amor e com graça. Que essa palavra encontre guarida no seu coração e que Jesus, o nosso Senhor, continue mudando a nossa sorte. Pai, diante de Ti eu coloco o meu coração, dos meus irmãos e irmãs, e eu peço que o Senhor nos dê a graça de vivermos uma experiência profundamente honesta diante de Ti, reconhecendo, sempre que necessário, essa condição de Jacó, que é a nossa condição, da fragilidade, da vulnerabilidade, da não perfeição, e que o reconhecimento dessa condição nos aproxime de Ti, que
que o atestado de fragilidade, de incapacidade de darmos conta de nós mesmos, nos leve para os braços do Cristo que nos fortalece, nos sustentando não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Acolha-nos, seja sempre o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus a quem nós invocamos na nossa fraqueza, buscando em Ti e de Ti a força necessária para viver. Muito obrigado por esse tempo, com essa comunidade que me é tão cara, tão querida. Que a Tua graça seja sobre todos e sobre todas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado. Hoje foi o nosso último culto, assim. O Daniel Guanais é um grande amigo e a igreja dele tem suportado a nossa igreja, assim como a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Crossbreed Church em Miami. Além disso, ele é um grande amigo mesmo. Um grande amigo, um amigo que Deus colocou ao meu lado. Eu quero agradecer à Igreja do Recreio, Presbiteriano do Recreio. Obrigado por vocês me apoiarem, obrigado por vocês estarem orando por mim, ao Dani e toda a sua família. Tamo junto na caminhada. Muito obrigado mesmo. Foi muito edificante. Agora, irmãos, nossa última bênção apostólica. E se assim você puder, assim recebê-la pela fé e pela graça, eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado por todo esse curso, por toda essa caminhada nossa. Essa caminhada foi de muito aprendizado. Nós não sabíamos nada ao mexer e saber com tecnologia, e de repente a gente aprendeu um pouquinho. Não que a gente domine, mas o Senhor foi paciente conosco e o Senhor nos ajudou um tanto. Muito obrigado pelas tecnologias, pelos irmãos, por cada voluntário. Eu quero te agradecer de forma especial pelo Fábio e a sua paciência comigo, por me ensinar tantas coisas. Eu te agradeço pelos cultos online que tivemos, pelas gravações, pelos dias que não foram tão bons assim, e mesmo assim, por causa do Senhor, a Tua palavra tocou o coração de muita gente. Obrigado mesmo por isso. E é no nome de Jesus, eu peço que o amor do Pai, que a graça do Teu Filho, a graça do nosso Senhor e a presença poderosa e consoladora do Santo Espírito estejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo culto.